Olá, amigos e irmãos do canal PR Elias Soares Oficial. Estamos passando por aqui para a gravação de mais um vídeo e nós daremos continuidade naquele modelo da nossa série de perguntas e respostas, respondendo a pergunta do internauta, do inscrito no canal e também no Instagram e no Facebook. Gostaríamos de informar a vocês que agora nós estamos com uma nova modalidade, que é a modalidade de perguntas e respostas. Você pode entrar lá no nosso Instagram, o endereço? PR Elias Soares Oficial. @PR Elias Soares Oficial e também para seguir, né? E também siga-nos nas redes sociais. Isso. Temos aí o Facebook também, que é PR Elias Soares Oficial, tudo PR Soares. Muito bem. E aí nós estamos com essa nova modalidade, onde você vai perguntar e nós vamos responder. Eu costumo brincar com o pessoal dizendo o seguinte, que são duas pessoas para responder, eu e meu irmão. As difíceis são ele e as fáceis sou eu. Só que ele nunca aparece. Aí você sabe que sobra para mim, né? Então, pode perguntar que as que nós soubermos responder, nós iremos responder. E as que nós não soubermos, porque ninguém sabe tudo a não ser Deus, nós iremos trabalhar a sua questão e num outro vídeo estaremos dando a sua resposta, ok? Bom, partindo desta premissa, nós vamos então continuar na gravação desse vídeo e está aqui. Está no ar, PR Elias Responde. É o nome agora da nossa série. Então pode deixar a sua pergunta. E por falar em pergunta, antes de nós estarmos aqui trabalhando essas questões, eu gostaria que você colaborasse conosco, compartilhasse os nossos vídeos, deixasse o seu comentário, inclusive a sua pergunta, aquele, sabe, né? Ativasse também as notificações. Isso. E olha, que eu tô percebendo que alguns de vocês disseram pra gente que vocês não estão recebendo as notificações. Mas eu penso também que alguns não estão interagindo. Também. Aí o próprio YouTube já não manda mais para você os vídeos. Então esteja sempre interagindo conosco, vendo os novos vídeos, não é isso? Isso. E olha, a gente está precisando melhorar o nosso caixa. E temos um endereço para você, www.livrariadopastorelias.com.br. Nós não somos contra ninguém que pede na internet, mas a gente não usa esse estilo. A gente tem a nossa loja virtual, se porventura você entrar lá e ver alguma coisa legal para você, ok? E as perguntas de hoje, elas são lá diretamente do Instagram, então vou falar de novo, vou repetir. Segue a gente lá, coloque lá a sua pergunta pra gente vir aqui responder. E o pessoal é bem ativo, viu, pai? Olha aí. O pessoal é bem ativo, porque a primeira pergunta eles não nos perdoaram. Eles já capricharam. Então Deus. Quem é o perguntador, o inquiridor, o pensador, o filósofo? Meu Deus. É o Luan Henrique. Um abraço pra você, Luan Henrique. Outro para você, Luan Henrique. Olha, muito obrigado. Quer saber a respeito do sábado, pai. Já começou assim? Querido, tá achando que é fácil? Depois o pessoal vai achar que eu tô perseguindo eles. Não, mas é. Bom, Luan, você diz aí pro pessoal, tá bom? Depois quem quiser saber é só entrar lá no meu Instagram, que tem esse... Como é o nome dele? Luan Henrique. Luan Henrique. Então nós não estamos criando aqui um personagem fictício. Ele realmente fez a pergunta. Dessa vez não é de Vequias, não é uma de Vequias, é uma pessoa real. Então, se você tem dúvida, acha que a gente está criando um clima aqui para perseguir adventistas, não temos nenhuma pretensão de perseguir ninguém. Muito pelo contrário, já estou sendo muito perseguido, porque o pessoal lá no YouTube, eles me amam, mas me amam. Mas vamos lá, pai, sem enrolação. Qual é a pergunta? Sobre o sábado, ele falou assim... Por que não devo guardar o sábado se está na lei? Meu Deus, olha aí, uma boa pergunta, né? Bom, se você diz que está na lei, a lei foi dada para quem? A lei foi dada para os judeus, né? Nós estamos vivendo na época da graça, no derramar da graça, na dispensação da graça. A pergunta deveria ser a seguinte: por que não devo guardar o sábado se Jesus mandou, ou se Paulo mandou, ou se ele está no Novo Testamento como uma ordem? É claro que ele não está. Jesus não mandou guardar o sábado,
Paulo também não ordenou a guarda do sábado e nenhum dos apóstolos. Você pode compulsar todo o Novo Testamento, ou para os judeus messiânicos, a Brit Hadashah, que você não vai encontrar um só versículo ordenando a guarda do sábado. Agora, é importante salientar que a observação do sábado foi uma ordem dada por Deus, só que ao povo hebreu e com uma finalidade. Você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 16 de Êxodo, a questão da guarda do sábado, e depois você vai encontrar no capítulo 20, e depois você vai encontrar em Deuteronômio capítulo 5 e ainda em Êxodo capítulo 31. Só que é interessante que boa parte dos sabatistas, quando querem apresentar a guarda do sábado como um mandamento para o cristão, eles vão fazer uma apelação dizendo o seguinte, que os únicos mandamentos que atravessaram os portões do Éden foram o sábado e a instituição divina do casamento. Então, com isso, eles querem dizer que existem duas instituições divinas que foram ordenadas por Deus lá no Éden. Agora vamos para o livro de Gênesis. Se você compulsar, por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis, que é o Bereshit, primeiro livro da Torá, no capítulo 1, versículo 28, nós temos uma ordenança no que diz respeito à instituição divina, que foi a primeira instituição, que é o casamento. Depois foi santificado por Jesus nas bodas em Caná da Galileia, de acordo com o Evangelho de João, capítulo de número 2. Então lá no capítulo 1, 28, está escrito assim, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa ordem foi dada por Deus quando havia apenas um casal e a terra precisava ser povoada. Então Deus ordenou que eles multiplicassem, e enchessem a terra. Depois essa ordem novamente é dada em Gênesis capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, a sua família, e lhes disse, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus dá novamente essa ordem quando o mundo tinha se transformado num verdadeiro caos por conta do Mabul, que foi o dilúvio, a torrente de água que encheu o planeta Terra e subiu 75 metros acima, ou 750 metros, se não me engano, acima do mais alto monte do planeta Terra. E então ficou somente Noé e a sua família. E Deus novamente, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ainda você vai ver no capítulo 2, versículo 24, que é repetido em Mateus capítulo 19, e depois por Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32, a respeito da unidade do casamento. Porque na criação de um, Deus faz dois, e no casamento de dois, Deus faz apenas uma só carne, de modo que o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Então nós vemos que essa ordem divina, ela não está somente em Gênesis, mas está em várias partes da Bíblia, a ordem do casamento. Mas se você procurar, por exemplo, a ordem para se guardar o sábado, para observar o sábado, você não vai encontrar do capítulo 1 ao capítulo 50 de Gênesis. Então dizer que a instituição do sábado, ela é desde o Jardim do Éden e por isso tem implicações para o povo gentio, não é honesto, não é verdade isso. Porque você vai buscar e você não vai encontrar esse mandamento para os gentios. Então preste atenção. Para quem então que foi ordenada a guarda do sábado? Você vai, por exemplo, eu vou até ler com você, Deuteronômio, capítulo de número 5, versículos 12 até o 15, e você vai ver o porquê que Deus deu o sábado para o povo hebreu. Olha só o que ele diz aqui, olha. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E é interessante que as pessoas que observam o sábado
tem empresa, tem canal de televisão, tem tanta coisa e funcionam normalmente. Eles mesmos não trabalham, mas os funcionários trabalham, pois, de acordo com o texto bíblico, não é para ninguém trabalhar. Mas vamos deixar esse fato aí, para não pensar que a gente está aqui arrumando encrenquinha, né? Vamos para o que diz o texto bíblico. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Já lemos. Agora, olha o versículo 15. Porque te lembrarás, o porquê é que é a razão, o motivo. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses os dias de sábado. Olha, pelo que o Senhor significa por esta razão, por esse motivo, por esta causa, é que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sábado. Porque os judeus lá, quando estavam lá no Egito, os hebreus, eles não tinham descanso, nem um dia. Faraó impôs fardos pesados sobre eles, encargos muito pesados. Eles não tinham um dia de descanso. Então Deus dá um dia para eles de descanso para que eles pudessem se lembrar que um dia eles foram escravos no Egito e hoje pudessem glorificar, respirar e adorar ao Senhor, porque lá eles não tinham oportunidade de adorar. Hoje não. Você pode adorar todos os dias. Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então os evangélicos são iguais aos católicos, que são pagãos porque elegeram o Deus Sol e por isso eles guardam o domingo. Não, o evangélico, o cristão que guarda o domingo está errado, porque a Bíblia não manda guardar domingo. Domingo não foi criado para substituir a guarda do sábado. Então o cristão não tem que guardar nem sábado nem domingo, não tem que guardar dia nenhum. Como disse Paulo, guardais dias, meses e anos, receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Porque vocês ainda estão nesses rudimentos fracos e pobres. Então, o cristão não tem que guardar dia. Não existe um dia aqui para você estar observando. Portanto, nós não temos aqui, então, um mandamento para a guarda do sábado. Temos aqui para o judeu. Porque te lembrarás que fosse servo da terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Você vai se lembrar disso que passou com você. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então existe uma razão, um motivo pelo qual um hebreu ele deve observar o sábado. É porque um dia ele foi escravo na terra do Egito. E a minha pergunta para você é a seguinte: você já foi escravo na terra do Egito? Faraó já foi o seu senhor? Ele já te dominou? Aí uma vez, amiga, uma pessoa para me colocar numa dificuldade, um amigo meu até, observador da guarda do sábado, e nós respeitamos, se você quer observar, é com você. Mas o cristão, biblicamente falando, no Novo Testamento, que vive em Cristo, ele não tem que guardar dia nenhum, né? Ele falou o seguinte, eu apresentei o texto de Gênesis 2:2, porque lá no texto de Gênesis 2:2, nós temos até o contrário, nós temos Deus trabalhando no sábado. Olha que interessante, porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, olha o que está escrito, olha que interessante. Gênesis capítulo 2, versículo de número 2. E tendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizeram, ou cessado, né? E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Quando Deus acabou? No dia sétimo. Como é que você pode terminar uma obra num dia sem ter trabalhado nesse dia? É fato inequívoco, irrefragável, incontestável, de que Deus trabalhou no sábado. Quanto tempo? Não sei. A discussão no mundo judaico, entre os rabinos, não é se Deus guardou ou não guardou, porque isso é um fato, mas quanto tempo ele guardou. Não importa quanto tempo, até levando em consideração que na cronologia judaica, parte de um Yom é como se fosse um Yom completo. O que é um Yom? Yom é a palavra hebraica para dia. Portanto, parte de um dia é como se fosse o dia todo. Entendeu? E não só para os judeus, para nós também. Se você for, por exemplo, em alguma loja que dá atendimento 24 horas por dia,
A pessoa que chegou hoje, por exemplo, hoje é dia 8? Dia 8. Hoje é dia 8, quinta-feira. Chegou 1 segundo, 1 minuto do dia 8. 0 horas e 1 minuto e fez uma compra. Em que dia que ele deve pagar de dezembro? Se ele comprou no dia 8, ele comprou a prazo, quando vencerá a sua primeira parcela? Dia 8. Dia 8 de dezembro. Mas e se eu chegar às 29 horas e 59 minutos e fechar a compra e pagar às 23 horas e 59 minutos e fizer a compra naquela mesma loja, do dia 8, que dia que eu tenho que pagar de dezembro? Que dia? Dia 8 também, porque eu comprei no dia 8. Veja que a diferença é de 23 horas e 58 minutos. Não obstante, vamos pagar no mesmo dia. Então, parte de um Yom para o judeu é como se fosse um Yom completo. Tendo Deus trabalhado parte do sábado, trabalhou no sábado. Assim é o cômputo na cronologia e no tempo, o cômputo do tempo para os hebreus. Então, Deus trabalhou. Aí eu falei assim para ele, olha, lá em Efésios, capítulo 5, se eu não me engano, está escrito, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Falei, então eu procuro imitar Deus, como Deus trabalhou, eu também trabalho. Aí ele falou assim, bom, então se você tem que imitar Deus, você tem que imitar completo, porque Deus descansou no sábado. Eu falei para ele, e quem disse para você que eu não descanso? Eu trabalho até a parte do sábado e depois descanso o restante do horário do sábado. Então veja que, voltando ao assunto, não há um mandamento para a guarda do sábado. Tem para os judeus, como memorial, porque eles foram escravos na terra do Egito. Aí alguém pode perguntar, mas as mulheres? Quando Jesus morreu, ele morreu na sexta-feira, foi sepultado em alguns minutinhos da sexta, ficou o sábado todo. Elas poderiam ter ido ungir o corpo de Jesus no sábado, mas por que não foram? Porque em Mateus capítulo 28 está escrito que elas guardaram o sábado e foram no domingo pela manhã. Se elas guardaram o sábado, então tá aí. Eram discípulos de Jesus que guardavam o sábado. Mas não é só elas que guardavam o sábado. Jesus também guardava o sábado. E o que eles eram para guardar o sábado? Justamente, essa é a pergunta. Eles guardavam o sábado por quê? Porque eram judeus. Então isso é muito natural que eles guardassem. Tá entendendo? Eles guardassem o sábado. E outra, eles estavam debaixo da lei. Nós não vamos ver, por exemplo, Jesus ensinando a guarda do sábado. Paulo ensinando a guarda do sábado. Então Jesus era judeu, as mulheres eram judias e por isso observavam o sábado. Jesus foi nascido de mulher, nascido debaixo da lei para remir os que estavam debaixo da lei. Ele cumpriu a lei por nós. Portanto, ele guardava o sábado. Mas Paulo ia na sinagoga aos sábados, tá? E tinha a sinagoga aberta num outro dia que não fosse o sábado. Dia de sábado era o dia, como hoje, o Shabat, a sinagoga, eles se reúnem para o ensino. Tem a abertura do Shabat e a entrega do Shabat. E eles vão lá para aprender, para se instruir. Tem várias sinagogas no Brasil e no mundo que é no sábado que tem as atividades. Fora do sábado não tem essa atividade. Portanto, Paulo ia no sábado fazer o quê? Guardar o sábado? Não. Discutir, debater e ensinar. Ensinar os judeus. Então nós não temos mandamento para a guarda do sábado, tá bom, meu querido? Mas deixa eu te fazer uma Vamos pergunta. lá. Eu queria que você me explicasse, porque eu vejo que assim, Jesus ele sempre era confrontado pelos fariseus, né? Mas porque ele curava no sábado, porque ele fazia tantas coisas no sábado, mas em uma dessas passagens ele disse assim, porque até, como que ele fala? Que ele é o Senhor do sábado. Senhor do sábado, justamente. Ele é o criador do sábado, ele está acima do sábado. Foi bom você tocar nesse assunto, por quê? Os judeus descansaram num dia, que é o sábado. Jesus, como o Senhor do sábado, ele é o nosso descanso. Então nós não descansamos num dia, nós descansamos numa pessoa. Numa pessoa. Então veja que nós descansamos numa pessoa. Aí alguém pode citar, por exemplo, Marcos capítulo 2, versículo 27. Porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Como assim o sábado foi feito por causa do homem? Com isso, eles estão querendo dizer o seguinte, que homem ali é toda a humanidade. Mas é interessante notar que o texto ele deve ser explicado e entendido à luz do contexto.
Porque texto sem contexto Gera pretexto. é pretexto. E o pretexto gera cabresto, rédea, para governar as pessoas. Examine o contexto e verás com quem é que Jesus estava falando. Jesus estava falando com os judeus. Ele vai falar isso, por exemplo, olha, se nós levarmos em consideração a palavra homem aqui no sentido literal, veja só o que diz em Marcos mesmo, capítulo de número 7. Deixa eu ver aqui. Marcos capítulo 7, quando ele vai falar dos judeus, ele diz assim, olha... E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ensinando doutrina, é esse texto que eu queria observar. Né? E não, Marcos o quê? Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Ó, em vão, porém, me honram, versículo 7, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Homens aqui, pode ser entendido como a humanidade? Não, quem fazia isso eram os fariseus, lavar copos, lavar jarros. E aqui ensinar doutrina de homens, onde é que os judeus foram passíveis a ensino de doutrinas de gentios? Homens aqui é homem judeu, o que da mesma sorte está em Marcos capítulo 2, versículo 27. E disse-lhes, porque aqui Jesus é Senhor do sábado, e aconteceu que passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas, e os fariseus, tá vendo? Lhe disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Então veja aqui que são os fariseus, que naquela época era uma classe religiosa de aproximadamente 6.000 fariseus, uma pedra no sapato de Jesus. Nós poderíamos até fazer um vídeo, né, falando sobre os fariseus. As classes religiosas. As classes religiosas, justamente. E os fariseus lhe disseram, vês por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse, nunca lesses o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, mais importante que a guarda do sábado é o ser humano. E eles estavam aqui massacrando os homens por causa da religiosidade. Assim, então, quer dizer, eles prefeririam que os discípulos passassem fome do que poderem transgredir o sábado. E ele dá outras lições aqui, ó. Vocês não sabem que nos dias de sábado os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, ele está além do sábado, ele é o criador de tudo. Ele está além, ele faz o que ele quiser porque ele é o Senhor. Portanto, aqui não dá validação para você observar a guarda do sábado. Se você for parar para ler as epístolas paulinas, né, Pai? Paulo, ele combate. Não há uma só passagem, um só versículo dizendo, olha aqui, ó, inclusive em Colossenses, você lembrou muito bem, capítulo 2, está escrito assim, olha, portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, incluindo todos os sábados. E tem gente que coloca isso, a guarda do sábado, até como um ponto de salvação, né? Peraí, a pessoa tira Jesus da cena, né? Tira Jesus do centro para poder falar, não, se você não guardar o sábado, então você não é salvo. Como é um absurdo, assim? é um absurdo. Você está invalidando E alguns chegam a dizer que a guarda do sábado é o selo de Deus. E a guarda do domingo será a marca da besta. Bom, ainda bem que no mundo cristão, nós evangélicos, não observamos nenhum dia e nenhum outro, então nunca teremos essa marca da besta, né? Uma vez que nós não guardamos nem sábado e nem domingo, nós não vamos ter essa marca da besta em hipótese alguma. Mas olha, que absurdo, como é que pode, né? Então veja que Paulo está dizendo aqui, olha, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber,
ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Nem por causa do... Quando ele inteirava 50 anos, esqueci o nome. Era o... Eu não consigo me lembrar agora o nome da festa que era dos 50 anos. Mas tinha o ano sabático, tinha o dia de sábado, os vários sábados. Todos os sábados estão incluídos aqui. Todos os sábados estão incluídos aqui. Ninguém vos incomode. Portanto, o próprio Paulo também em Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, olha só. Gálatas capítulo 4, versículo 9 em diante. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Olha o que ele observa. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Tá vendo? É interessante que os Gálatas, né, eles começaram a dar ouvidos àqueles que... Aos judeus que queriam atraí-los novamente. Só que Paulo, lá no capítulo 1, versículo 6 a 9, antes que eu me esqueça, a palavra que eu queria me lembrar é o jubileu. Jubileu. Então, veja que esse pessoal aqui, Paulo está os denunciando. Lá no capítulo 1, versículo 6 a 9, dizendo o seguinte, olha. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Heteros evangelion, outro, diferente, estranho, isso que é o outro. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. A palavra transtornar aqui é o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Transtornar vem de catastrefo, que é de catá, que é unir, estar junto, misturar, e strefo, que significa perverter, corromper. Veja bem, perverter, corromper, mudar como a água em vinho e corromper como faz o cupim na madeira. E é curioso que essa preposição catá é a mesma que forma o substantivo catástrofe. E catástrofe significa causar uma desgraça, destruição. Olha só que interessante, né? Então, eles vêm misturando devagarinho, corrompendo, mudando, até perverter tudo, desgraçar tudo. Portanto, ele diz que isso daí, essas pessoas querem transtornar o evangelho de Cristo. E ele continua, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, porque essa questão de guardar sábado é outro evangelho. Além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, maldito, assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja maldito, seja maldição. Então mesmo que desça um anjo, mas ele é o doutor fulano, ele falou mesmo que seja eu, Paulo, que volte aqui e ensine diferente, é maldição. Mas e se for o arcanjo Miguel? Também é maldição. Não aceite nem anjo, nem principado, nem potestade. O que o Espírito Santo revelou está revelado. Ele não muda, ele não é como homem, que fica como o monkey jump, macaco pulador, pulando de doutrina em doutrina, mudando para lá e para cá. Um dia vale, outro dia não vale. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Tem alguns segmentos religiosos que são assim. Hoje vale, amanhã não vale. Hoje é certo, amanhã é errado. Pera aí um pouquinho. Deus é imutável. A palavra dele não sofre solução de continuidade e Deus não fica mudando, não tem sombra de variações. Então, meu querido, a guarda do sábado não é para você, não é para mim, não é para o mundo cristão. É para os hebreus, ok? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixa eu só dar uma palavrinha. Existe um versículo que diz assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, eu creio piamente que Jesus nos chamou para a liberdade. Se você quer separar um dia para se consagrar ao Senhor,
Não tem nenhum problema. Agora, você querer impor, querer colocar a salvação em jogo, para mim, não é chamar as pessoas para a liberdade, mas para uma escravidão de algo que nem os apóstolos, nem mesmo Jesus impôs. Então, seja livre dessa ideia, seja livre dessa doutrina e viva a liberdade que Cristo te chamou para viver. Não descanse num dia, descanse numa pessoa, que é o Senhor. Como a Abigail disse, qualquer dia, seja segunda, terça, quarta, fala, eu vou me consagrar para Deus. Agora, você fazer disso uma doutrina e querer que todo mundo siga a mesma coisa, isso é uma coisa particular sua. Então, não descanse num dia, descanse numa pessoa. É isso que precisa constar. Sim. Descanse, não descanse num dia, descanse numa pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus. Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus os abençoe. Se você gostou, como já dissemos, compartilhe os nossos vídeos. E não se esqueça que a 4ª turma do curso Quero Aprender Hebraico ainda está aberta, é só você ligar para nós. 0 operadora 11 94901 6633. 6633 ou 0 operadora 11 94626 3.000. 3000. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Se você assistiu até o fim do vídeo, eu quero que você coloque nos comentários Jesus, para todo mundo ficar curioso e saber o que você está falando. Então, se você assistiu até o final, coloca lá a hashtag Jesus. Vamos ver o que acontece. Deus abençoe vocês.